Bom, quem que são? Então a gente fala o seguinte: quando a gente está pensando em planejamento urbano, a gente tem que considerar a seguinte questão: quem que são aqueles que produzem a terra urbana? Né? Se eu parar para pensar a ideia de comparar a cidade com o campo, parece que soa meio estranho, assim, como assim produz terra? Né? A terra é um elemento natural. Né? No campo você usa as qualidades da terra, né, para cultivar, para produzir, etc, etc. Quando a gente fala de produção da terra urbana, né, significa que a gente altera a superfície como um todo. Né? Quer dizer, a gente artificializa aquele ambiente. Né? Então, a gente dá o nome de terra urbana ou solo urbano. Né? Então, eu posso produzir solo urbano na medida em que eu implemento infraestruturas, na medida em que eu implemento um conjunto de ambientes construídos que se comunicam entre si. Tá? Quem que faz isso basicamente? É o Estado, de um lado, e o mercado imobiliário, de outro. Então, o Estado é o Estado, do âmbito municipal, estadual ou federal. O Estado é incumbido da parte da infraestrutura, saneamento básico, a água potável, os equipamentos de uso coletivo e sociais, as escolas, os postos de saúde, os asfaltamentos, né? Por isso que eu falei, eu vou dar uma olhada nessa história de asfaltamento comunitário, eu nunca ouvi falar isso, porque você já paga IPTU. Enfim, né? O Estado tem uma série de atribuições a qual a iniciativa privada ela não entra. Ela eventualmente entra quando você tem, num determinado momento, um processo de concessão, né, daquele serviço que já foi, que já houve um investimento por parte do Estado. Quer dizer, a iniciativa privada já pega pronto aquilo e ela tem a incumbência de manter. Né? E do outro você tem o mercado imobiliário. E aí esse mercado imobiliário ele é composto, né, por uma série de agentes que são articulados entre si. Né? Então você tem o que a gente chama de incorporadores imobiliários, você tem os corretores imobiliários, né, que atuam no processo de compra, venda e locação. Você tem todo o setor da construção civil, né, e você tem as chamadas instituições financeiras, porque, na verdade, quem banca a produção da terra urbana ou do solo urbano, tanto em relação ao mercado imobiliário como por parte do Estado, na verdade, é a instituição financeira. Óbvio que o Estado ele tem caixa, né, a partir dos impostos que ele arca e absorve, mas a depender da infraestrutura, a depender da obra, do projeto, necessariamente ele faz a captação também em instituições financeiras. Né? No caso do governo federal pode ser via o BNDES ou muitas vezes os estados sim recorrem às chamadas instituições privadas. Por isso a temeridade, por exemplo, dessa elevação do dólar, né? Porque muitos estados têm aí
as suas dívidas atreladas ao dólar. Quais são as características da mercadoria terra urbana? Então vamos colocar o seguinte, quando eu falo mercadoria da terra urbana, eu tenho que entender que ela é uma mercadoria muito particular. Ela é uma mercadoria que a gente chama de uma mercadoria especial, né? Ela se difere totalmente, por exemplo, de um copo, de um lápis, de um celular, de um computador, né? Até porque a terra em si que vai ser ocupada, ela não é resultado do trabalho do homem, né? Mas ela vai ser apropriada pelo homem, pela sociedade, né? E que vai impor um valor, né? Um valor de uso e um valor que na transação no mundo capitalista ele se transforma em valor de troca. Então é um momento que você consegue quantificar efetivamente quanto vale um determinado lote, uma determinada edificação, etc, etc. Mas isso vai ficar não para hoje. Então, bem rapidinho. O solo e as benfeitorias são fixas no espaço, não circulam, mas possuem localização. E devido a essa propriedade, proporciona ao seu detentor um monopólio que lhe dá o direito de determinar o uso do espaço fixo através da propriedade privada, né? Então, a primeira condição, a terra urbana ela tem como característica, diferente de outras mercadorias, ser fixa no espaço. Ela não circula. E quem a detém um monopólio. Então, ele decide qual é o uso que se dará àquela propriedade. Óbvio que respeitando e considerando a legislação, né? A pergunta é, a terra não circula, o imóvel não circula, ele é fixo. O que é que circula para caracterizar ela como mercadoria? A localização, não é, professor? Não, ela possui uma localização. Parte do preço da terra é dado pela localização. Parte. O que eu estou perguntando é, a mercadoria ela é fixa. O que é que circula? Não é, O que não é circula? troca de proprietários? Você Não. pode ela circula, ela muda de proprietário. Uma hora pode estar no nome de um outro, pode estar na mão de outro pela Que, compra e venda, né? o que circula Escritura. é o título, é a Então, pela troca de escritura, propriedade. é o papel que circula, né? Essa é uma característica específica da mercadoria terra. Ela é fixa no espaço, ela não muda de localização, você não tem como tirar. Óbvio, você tem lugares onde os caras pegam, transferem casas de um ponto para outro, né? Nos Estados Unidos, na China, vira e mexe acontece isso. Óbvio, só estamos falando de exceção, mas na maior parte das vezes o que nós temos o que vai caracterizar a circulação da mercadoria são os títulos de compra e venda e locação, né? É esse que dá a qualidade à mercadoria, tá bom? O segundo aspecto, os homens não podem viver sem solo e benfeitorias, afinal, nossas realizações, nosso cotidiano não se dá no plano abstrato. O solo e as benfeitorias são condições essenciais, por exemplo, para morar, trabalhar, circular. A partir disso, a gente tem que considerar, sobretudo num país desigual como o Brasil, né, onde você tem mais de 100 milhões de pessoas que não ganham um salário mínimo ou ganham até um salário mínimo,
a demanda por moradia. É gritante no Brasil. É um problema sério que nós temos no Brasil. Né? Nenhum programa até hoje, talvez o Minha Casa Minha Vida tenha sido aquele que tenha dado um pouco mais de esperança, que tenha criado um volume um pouco mais considerável, mas não supriu essa demanda. Né? Então, na realidade urbana, né, como ninguém vive fora do espaço, fora do solo, eu não vivo, né, como estou dizendo, no abstrato, eu preciso de um lugar para morar, para trabalhar. Né? É daí que começam a ocorrer processos de favelização, né? Ocupação de áreas de mananciais, áreas de risco, né? Ocupação de pessoas que vão morar embaixo da ponte, né? Ocupação de terrenos, né? Então as pessoas precisam morar. Então, enquanto você não tiver uma política habitacional que garanta esse direito, nós vamos continuar tendo essas conflagrações sociais. Professor, E elas existem, é um fato. Fala. professor, também tem as favelas que nem no Zumbi ali, na Vila Zumbi, aqui bem próximo de Curitiba. Até houve ali um programa, o governo fez as casas, e tem pessoa que entra na casa, que ganha a casa, mas aí ela vende a casa, também tem esse problema, né? Ou seja, o que vai acontecer, e é bom você ter colocado isso, é que a lógica imobiliária do mundo, vamos colocar, do mundo legal, ela se reproduz também na outra realidade. A favela, ela tem a sua realidade imobiliária. Né? Isso está num texto, se eu não me engano, é no texto 5, quando a autora, por exemplo, trata da questão de favelas em Curitiba. E o que ela fala vale para o Brasil inteiro. Né? Às vezes a favela é transformada, no local você tem, né, uma renovação, uma requalificação, derrubam-se barracos, constroem-se casa de alvenaria, etc, etc. Você tem lá no contrato que você não pode vender, passar, né? Quer dizer, você não tem um título, mas do ponto de vista prático as pessoas fazem. Tem que se entender o seguinte, as podreiras, as corrupções, vamos dizer, elas ocorrem em todas as instâncias da sociedade. Né? Você tem um sujeito aí que acabou de comprar uma mansão de 6 milhões de reais e todo mundo imagina de onde que saiu o dinheiro. Né? Infelizmente essa é a realidade. E quando você tem favela mesmo, existe a realidade imobiliária. Da mesma forma que a gente tem aqui fora. Tem barraco que vale mais do que o outro, vale mais do que o outro porque esse barraco está mais distante, por exemplo, do córrego ou numa altitude da qual a chance dele sofrer uma enchente é menor. Né? O barraco que está lá em cima do morro, aquele que está mais próximo da área de deslizamento, vale menos quando comparado com o barraco que está a 10 metros e que não corre risco de deslizamento. Quer dizer, a mesma lógica, guardadas as devidas proporções que nós temos no mundo legal, você tem também no mundo ilegal, propriamente dito, falando. Né?
Para encerrar aqui, o solo e as benfeitorias mudam de mãos relativamente com pouca frequência. Então, quando comparado com outros tipos de mercadoria, né? Quando você adquire um terreno, né? Você não fica, salvo se isso faz parte da vida de um especulador ou faz parte do teu negócio, mas as pessoas quando compram, as pessoas do dia a dia, as pessoas comuns quando compram um imóvel, uma casa, um apartamento, elas compram para desenvolver a vida, né? E ficar ali durante um tempo, constituir família, laços de amizade, etc, etc. Então, esse relativamente com pouca frequência, às vezes 30, 40 anos, né? E tem pessoas que nascem e morrem no mesmo local, né? Quem acelera o processo de mudança desta frequência é o mercado imobiliário, né? Porque ele constrói de modo célere novos objetos, né? Mas quem o adquire raramente troca com frequência, né? Gente, só para encerrar, para encerrar mesmo, onde acho, cadê? Aqui, hoje eu tô perdido com os botões. Tá. O solo é algo permanente, a probabilidade de vida das benfeitorias muitas vezes é considerável. O solo, as benfeitorias e os direitos de uso a eles ligados, por isso, propiciam a oportunidade de acumular riqueza tanto para os indivíduos como para a sociedade. Numa economia capitalista, o indivíduo tem um duplo interesse na propriedade, ao mesmo tempo como valor de uso atual e futuro, e como valor de troca potencial ou atual, agora como no futuro. Ou seja, enquanto detentor de um imóvel, né, você tem um ativo que te possibilita duas condições. O valor de uso, né, então morar ou ter uma atividade comercial, de prestação de serviços, não importa, né, então você usa, ou você tem um ativo que te possibilita trocar, ou seja, vender, né? Seja para formar caixa, seja para adquirir outro imóvel, seja para, a depender do momento, e é muito comum dentro da política econômica, por exemplo, quando a taxa de juros fica muito elevada, as pessoas deixam de investir na compra de imóveis para investir em bolsa de valores e outros ativos financeiros. Quando a taxa de juros cai, você tem um aquecimento do mercado imobiliário, óbvio, isso quando a economia está, né, um pouco mais equilibrada, né? Por fim, a troca no mercado ocorre em um momento do tempo, mas o uso se estende por um período de tempo, né? Ou seja, um pouco do que eu coloquei lá atrás, né? A permanência do indivíduo ela se dá ao longo de um tempo considerável, mas a troca ela difere, ou seja, a troca, ou seja, a compra-venda, ela difere do tempo de permanência que o indivíduo vai ter no imóvel. Inclusive quando você pensa a questão da locação, né? Quer dizer, o tempo do processo de locação ele é relativamente rápido, né? Caso você venha cumprir o seu contrato na integralidade, no mínimo 30 meses, né? E sempre com a opção de estender ou eventualmente ofertar para comprar o imóvel, enfim, aí tem várias
condições, a não ser que haja quebra de contrato, mas aí é uma outra história. E por último, só as benfeitorias têm usos diferentes e numerosos que não são mutuamente exclusivos para o usuário. Ou seja, muitas das benfeitorias, né, que são produzidas, no caso, por parte do Estado, ele não é algo único exclusivamente para nós, usuários, pessoa física. Né? Eles são fundamentais para as atividades econômicas. Então, da mesma forma que eu preciso da infraestrutura, da água, da energia elétrica, da internet, da rua para poder me locomover, as atividades industriais, comerciais, prestação de serviço, elas também demandam dessas infraestruturas. Elas utilizam essas infraestruturas. Gente, por hoje é isto. Dúvidas finais? Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao trabalho. Fala. O trabalho que tem que ser entregue hoje, a gente tem que fazer uma conclusão lá, consta no final das suas instruções que a gente tem que fazer um fechamento. É um fechamento geral para o trabalho, todos os textos, ou um fechamento para cada texto que a gente fez? Você pode optar. Qualquer uma das opções. Qualquer uma das duas opções eu aceito. Beleza, obrigado. Tá? Quem mais? Eu só uma dúvida fora da aula. As notas aí, professores, que saem essa semana, até o final da semana que vem, ou dessa primeira etapa ou não? Oi? As notas desse trabalho, dessa primeira etapa, eles vão sair junto depois ou eles saem... Não, hoje é o último dia para entregar e aí eu dou um retorno. Aí o que eu faço? Porque alguns que mandaram os trabalhos. Então eu entro em contato com essas pessoas e passo, olha, o teu grupo tirou tanto, o teu grupo tirou X, o teu grupo tirou A. E se eu entender que o trabalho não ficou legal, eu entro em contato com a pessoa e indico, falo, olha, precisa alterar, melhorar, tal, dou mais um prazo. Eu não tenho, aqui o objetivo, gente, não é ficar monolítico com a questão de nota. A minha ideia é que vocês aprendam, tá certo? Então, o trabalho que vocês estão entregando hoje é quinta, e eu acredito que no máximo até segunda-feira eu dou um retorno das notas, né? Até porque depois vocês têm um outro trabalho para entregar na sequência. E se tiver problema estrutural nesse primeiro trabalho, óbvio que vai ter que fazer as adequações e não repetir o mesmo erro no segundo trabalho. Ok, obrigado. Tá bom? Boa metodologia. Então tá certo. O Carlos falou aqui, boa noite, professor André, faz falta aquela aula presencial em lugares estratégicos. Carlos, faz. Não sei se ele já saiu. Eu sempre tive o costume, quando eu ministro disciplinas como essa, de fazer os famosos trabalhos de campo. Né? De marcar um sábado, logo cedo, marcar um canto da cidade, vamos bater perna, vamos andar, vamos conversar, vamos olhar, vamos tomar um café junto, vamos almoçar, passar o dia, estudar em campo. E no final do dia, em geral, eu pago a cerveja, porque aí acaba o serviço, a cerveja sempre fica por minha conta como cortesia para os alunos. Mas com a Covid tá impossível, né? Quem sabe em breve. Tá bom? Obrigado. Boa noite, professor. Gente, boa noite para vocês. Tchau, tchau.